Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes e lhes apresento mais um podcast de Geografia. Espero que este material possa ajudar você em suas pesquisas, nos seus estudos e que possa lhe dar uma boa preparação para os vestibulares. Olá pessoal, estamos aqui para a nossa terceira aula que fala sobre a criação do Estado de Israel. Vamos dar destaque aqui à Guerra do Canal de Suez, que vai acontecer em 1956. Em 1954, o general Gamal Abdel Nasser subiu ao poder no Egito e apresentou seu projeto unificador do povo árabe, o chamado pan-arabismo, e sua política nacionalista. Sob seu governo, o Egito objetivava atacar Israel. O pan-arabismo significava a oposição árabe ao Estado de Israel, como já vimos. Existia assim, uma grande rivalidade, sobretudo após a Primeira Guerra, em que a Liga Árabe não conseguiu acabar com o Estado de Israel. Bem, em tempos de Guerra Fria, o Egito reforçava-se militarmente adquirindo a ajuda da União Soviética. Então você vai começar a perceber que de um lado você vai ter a União Soviética apoiando a Liga Árabe e de outro lado você vai ter ali os Estados Unidos apoiando com todas as suas forças o Estado de Israel. É interessante nós percebermos essas duas peças de xadrez, ou essas peças de xadrez, sendo manipuladas nesse jogo aí durante o mundo bipolar. Uma coisa assim que incomodava demais os países árabes era o fato de Israel nascer como um Estado que tinha muitas características ocidentais e que ele tinha um caráter democrático, enquanto que os países vizinhos eles eram dominados ou por grupos religiosos, por chás, até mesmo por tendências teocráticas. Então isso acabava servindo como um mau exemplo, sem dúvida alguma, para os países árabes. Ao colocar em prática o projeto nacionalista, o presidente do Egito, ele anunciou em 1956 a construção da represa de Assuã para assegurar o fornecimento de energia para o Egito. Ele contava com apoio financeiro de Estados Unidos e Reino Unido, além do Banco Mundial. Contudo, divergências sobre os custos resultaram no cancelamento da ajuda. Era uma estratégia dos Estados Unidos se aproximarem do Egito e que acabou não dando certo. Em 1956, sob a alegação de que precisava de recursos para finalizar a construção de Assuã, o Nasser nacionalizou o Canal de Suez. Lembra que o Canal de Suez ele foi construído ainda no período da colonização, foi construído pela Grã-Bretanha e ele vai unir o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, que é uma rota fundamental para o petróleo. Então, por ocasião da nacionalização do Canal de Suez, a França e a Inglaterra eram os principais administradores do canal, então prejudicou os interesses dessas duas nações europeias. Resultado disso, pessoal, que essa nacionalização do Canal de Suez foi o pretexto para que fosse dado um aval para ataques ao Egito, E aí Israel acaba entrando em ação. Israel é a peça que vai ser utilizada. Israel invade ali o Sinai, juntamente com forças anglo-francesas, e eles vão bombardear a entrada do canal, que é o Porto Said, e vão também bombardear o Cairo. A encaminhada vitória militar anglo-francesa e israelense, olha, 3 para sucar a porrada num só, transformou-se em derrota diplomática com a intervenção da União Soviética, porque lembre, a União Soviética estava apoiando ali o Egito. Inicialmente da nossa aula nós falamos sobre isso. Então a União Soviética disse que ou eles paravam de atacar o seu aliado ou eles iriam lançar algumas bombas em Londres e Paris. Aí pessoal, o negócio pegou fogo, Realmente não valia a pena sofrer ataque. Uma nova guerra, recentemente tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Essas potências pediram ajuda dos Estados Unidos, E, no entanto, em época de Guerra Fria, os Estados Unidos estavam visivelmente mais preocupados com a invasão da União Soviética à Hungria, que estava ocorrendo naquele momento. E não teve, naquele momento, grandes garantias de apoio dos estadunidenses a essa situação. Os árabes acabaram apoiando o Egito. O suprimento de petróleo através do canal seria mantido. Foi um acordo que foi garantido para o Egito manter essa área de domínio. E desta maneira, os franceses, os israelenses e os ingleses eles retiraram as tropas do canal. Assim, uma semana de guerra, as ofensivas foram suspensas e as tropas se retiraram, o que permitiu que Nasser conseguisse nacionalizar o Canal de Suez. Isso foi uma vitória poderosa para o Nasser
aí nessa questão do mundo árabe. Muito bem, como síntese, eu posso dizer assim, pessoal, a guerra do Canal de Suez foi uma grande vitória para o Egito, né? O Egito conseguiu assim nacionalizar um canal que de fato seria pertencente do ponto de vista geográfico ao Egito. O Nasser conseguiu sobreviver aos ataques de Israel, que nesse momento já estava um pouquinho mais fortalecido, ataques da Inglaterra e da França. Claro que contou a ajuda da União Soviética, porque sobreviveu assim, apanhando e não morrendo, né? A União Soviética resolveu intervir na questão, dizendo que se por acaso eles não parassem, ela iria jogar mais bombinhas lá em Paris e Londres. Os Estados Unidos foram chamados, só que os Estados Unidos estavam mais preocupados com o avanço russo na Hungria. Então, creio eu que eles disseram, olha, quer saber de uma coisa? Entregue este canal, vamos garantir que eles garantam a exploração de petróleo, a passagem, melhor dizendo, de petróleo pelo canal, o abastecimento da Europa. Era de interesse também dos países árabes essa rota se manter, porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Era de interesse do Egito também manter essa rota funcionando, porque essa é uma fonte de dividendos. Ou seja, acabou que, na verdade, o grande vitorioso neste momento foi o Nasser. Posso afirmar que foi o Nasser. E as nações ali, a Inglaterra e a França, começaram a perceber que elas já não mandavam no mundo como mandavam tempos atrás, antes do mundo bipolar. Muito bem, pessoal. Nossa próxima aula ela vai falar sobre a Guerra dos 6 Dias e sobre a Guerra do Yom Kippur, né, em mais um podcast de geografia sobre a criação do Estado de Israel e as questões árabe-israelenses. Até a próxima, pessoal. Para mais informações, acesse angelogos.blogspot.com. Lá você vai encontrar outros endereços que poderão lhe ajudar na sua pesquisa. Qualquer dúvida, entre em contato através do meu e-mail angelogosaj@gmail.com. Muito obrigado pela atenção.